E, e aí, oitavoano, tudo bem? Vamos lá, gente, para mais uma aula dos sistemas do corpo humano. Estamos chegando num final, assim, mais ou menos. Estão quase acabando os sistemas, esse é o último, na verdade. Depois só falta o sistema reprodutor, né? E vamos ver o que acontece. Bora lá. Sistema nervoso. Ó, o sistema nervoso é responsável pela adaptação do organismo ao ambiente, né? E tem como função, por exemplo, perceber e identificar as condições ambientais externas, assim como as condições dentro do próprio corpo e elaborar respostas que adaptem essas condições. Então, o sistema nervoso ele vai ser tudo o que a gente vai responder, né? Então, eu estou aqui no meu quarto, tive que desligar o ventilador para gravar a aula, estou começando a sentir um pouco de calor, né? Então, vou começar a suar daqui a pouco, começo a me abanar, fico mais quente, né? Ou, sei lá, caiu um negocinho na minha garrafa no meu pé, no meio da aula. Vou sentir dor, é um estímulo, né? Vai doer, posso gritar. Então, tudo isso é controlado pelo nosso sistema nervoso, tá? Ele vai controlar todas as ações, ele vai coordenar tudo, controlar a resposta externa, né? Controlar a resposta interna. Se eu estou aqui respirando, se eu estou aqui movimentando meus músculos, se eu estou aqui pensando, respirando, me movimentando, lendo, tudo isso tem a ver com o sistema nervoso, né? E, e aí tem algumas unidades básicas, por exemplo, a unidade básica do sistema nervoso é a célula nervosa, que a gente chama de neurônio, tá? O neurônio é capaz de perceber as mínimas variações que ocorrem em torno de si, reagindo com uma alteração elétrica que percorre sua membrana. Essa alteração elétrica é o impulso nervoso. E aí eu botei aqui uma imagem do neurônio, que eu não sei se a gente chegou a ver ano passado, eu acho que não, mas é interessante que a gente tenha isso no caderno, principalmente as funções, tá? Então o neurônio ele vai ter um corpo celular, os dendritos, axônio, nódulo de Ranvier e a bainha de mielina, tá certo? Vou falar a função de... Isso aqui é uma célula só, tá, gente? Vou falar a função de cada uma dessas partezinhas. Então, olha só. Os dendritos, né, são as ramificações do corpo celular. São esses cabelinhos, né, que saem dessa parte central ali da célula. A função dos dendritos é captar o estímulo. Então, o estímulo chega do dendrito, né, e vai passando por todo o corpo do neurônio, tá? Do dendrito ele vai para o corpo celular, que é onde tem o núcleo e a maioria das estruturas citoplasmáticas daquela célula, como normalmente tem que ter. Okay? Do corpo celular ele vai para o axônio, que é a estrutura especializada na transmissão dos impulsos nervosos. Tá? Então é por onde vai passar o impulso nervoso até chegar lá onde ele tem que chegar. E o axônio ele é revestido, né, pela bainha de mielina que a gente chama, tá? Que vai se enrolar em torno desse axônio, funcionando como um isolante elétrico, para facilitar, para adiantar a propagação desse impulso, tá certo? E tem alguns pontinhos, né, algumas regiões do axônio que não são cobertas por essa bainha, que são chamados nódulos de Ranvier, que é por onde o impulso vai pulando, tá bom? Mas as três principais partes são dendrito, corpo celular e axônio. Nessa ordem, você vai ter aí o impulso nervoso sendo conduzido. Até chegar aqui ó, no terminal, na parte final do axônio, que vai se encontrar com outro neurônio, com o dendrito, com os cabelinhos do outro neurônio. Tá certo? Agora, como que os neurônios conseguem se comunicar então? Eles podem se comunicar de maneira elétrica e química, né? Os de maneira elétrica dentro do nosso corpo são através dos impulsos, que são transportados pela membrana da célula nervosa. Os outros são a sinapse. O que são as sinapses? São as regiões onde os neurônios se comunicam. É o local de contato entre os neurônios. Tá? A gente vai mostrar aqui. Ó. E os de natureza química são os neurotransmissores, que são mensageiros químicos que participam da comunicação interna do corpo, como a adrenalina, por exemplo, que é um neurotransmissor. Tá? Então, olha só o impulso nervoso. Ó. A estrutura especializada na transmissão dos impulsos nervosos é o axônio, né, que a gente viu aquele rabinho. O impulso nervoso que se propaga em um único sentido na fibra nervosa. Dendritos sempre conduzem o impulso em direção ao corpo celular. O axônio, por sua vez, conduz o impulso em direção às suas extremidades, isto é, para longe do corpo celular. Foi o que a gente viu. Então vai sempre do dendrito, do corpo celular, para o axônio. Tá? E aí como é que se dá isso? Olha só, ó. Eu sinto uma sensação de dor na pele do meu dedo. Né? Lá na pele lá no meu dedo eu vou ter um neurônio sensorial, que vai levar o impulso até a medula espinhal. Lá na medula espinhal eu vou ter uma comunicação desse neurônio sensorial para o meu neurônio motor. O que o neurônio motor faz? Ele vai falar lá para o meu músculo do meu bíceps
para eu flexionar o meu antebraço. Ah, eu botei a mão no negócio quente. Ih, tá quente. Quando eu sinto que tá quente, eu faço assim, né? Corro rápido, não é isso? Por que que isso acontece? Exatamente porque eu vou ter... Acontece isso em milissegundos, muito rápido, né? Eu vou ter a sensação de dor e com isso todo um estímulo para eu flexionar meu bíceps, né? Para eu tirar meu braço dali, porque tá queimando, tá certo? E as sinapses são esses pontos aqui, ó, de ligação entre um neurônio e outro, tá? Então o impulso pode ser transmitido através de uma célula pelas sinapses. É uma região de contato muito próximo entre a extremidade do axônio e a superfície de outras células, que podem ser outros neurônios, mas também como células sensoriais, musculares ou glandulares. E aí também a gente tem outro tipo de célula do sistema nervoso, que são as células da glia, que elas vão ter a função de sustentar os neurônios, né, de dar nutrição, de auxiliar no funcionamento deles. Repara que elas sempre ficam em volta, né, que é a microglia, o oligodendrócito, em volta dos neurônios, dando essa sustentação, tá bom? E como que o sistema nervoso pode se organizar, então? A gente vê duas organizações, tá? Uma organização do sistema nervoso central e uma periférica, e aí depois mais algumas coisinhas. Então, o sistema nervoso central, ele é caracterizado por o quê? Encéfalo, né? Vamos botar aqui, ó. Sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo, que é onde tem o cérebro, etc., e a medula espinhal. O sistema nervoso central tem duas coisas: encéfalo, medula e espinhal. Ok? O encéfalo é uma massa nervosa que se situa na caixa craniana e tem as regiões do cérebro, cerebelo, tronco encefálico, que caracteriza a ponte, e o bulbo. Então eu tenho aqui o cérebro, né, a maior parte, o cerebelo, essa partezinha aqui de baixo, né, a ponte e o bulbo, que faz a ligação já com a medula espinhal. O cérebro, tu sabe, se eu perguntar na prova coisa do cérebro, tu sabe qualquer função dele. Pensar, raciocinar, memória, lembrança, tá? Então é o centro de controle de quase todas as atividades. Movimento, sono, fome, sede e emoções. Sempre encarregado de receber e interpretar os inúmeros sinais enviados pelo organismo e pelo exterior. Já o cerebelo ajuda a manter o equilíbrio e a postura, né? Já o bulbo está implicado na manutenção das funções involuntárias, como a respiração. O bulbo ajuda a gente a controlar o movimento respiratório, tá? E a ponte, constituída principalmente por fibras nervosas mielinizadas que ligam o córtex cerebral ao cerebelo. Faz uma ponte, é o nome, de ligação entre o cérebro e o cerebelo. Tá? O cerebelo é muito usado para você equilibrar, né? Quem tá muito a ver no equilíbrio do corpo mesmo, assim, né? De não deixar cair, tá bom? Já a medula espinhal é um filamento nervoso que percorre o interior do canal raquidiano da coluna vertebral, está muito associado com a coluna, tá? Exerce as funções do centro nervoso e de conduzir impulsos nervosos, né? Então, tudo é processado aqui, cai para a medula espinhal para a gente conseguir transmitir esse rolê, tá bom? E como a gente consegue classificar o sistema nervoso periférico, que é o que não está mais centralizado, está periférico, espalhado pelo corpo. Então eu tenho o sistema nervoso periférico voluntário e o autônomo, tá bom? O voluntário é formado por nervos que levam informação do encéfalo para os músculos esqueléticos e dos órgãos dos sentidos para o encéfalo, é voluntário, né? Sou eu aqui movimentando minha mão porque eu quero, movimentando minha perna porque eu quero, movimentando minha cabeça porque eu quero, né? Já o autônomo são as funções involuntárias, né? O voluntário são as funções voluntárias. O autônomo são as funções involuntárias. Quais são essas? Batimento cardíaco, ritmo respiratório, digestão, excreção. A gente não controla nada disso. Eu não estou controlando meu coração para ele bater. Não estou. Eu não estou controlando minha respiração. Eu estou respirando, ponto. Né? Eu até posso aumentar minha respiração, mas se eu parar de fazer isso, eu vou continuar respirando. Né? E aí, no sistema autônomo, nessas funções involuntárias, a gente tem dois tipos de sistema nervoso periférico, que são o simpático, que são aquelas reações de estresse, né? E o parasimpático, que são aquelas ações para o corpo voltar ao normal após a situação de estresse. Então eu costumo dizer que o simpático tem a ver com estar simpático, você está para cima e tal. Então são situações que te pedem muita coisa. Já o parasimpático, calma, devagar. São situações de relaxe, né? De voltar àquele normal do seu corpo. Então aqui tem algumas funções, por exemplo, do sistema nervoso simpático e parasimpático.
Então o simpático, por exemplo, que é de emoção, atenção, ele dilata a pupila para tu ver melhor, né? O sistema simpático está envolvido com o que a gente chama de luta ou fuga, tá? Então a gente vai ter alterações no nosso corpo para uma resposta mais energética. Então, por exemplo, eu vou dilatar a pupila, né? Eu vou dilatar os brônquios para aumentar a minha capacidade de respiração, para eu ter mais energia. Eu vou acelerar os batimentos cardíacos, vou ficar mais acelerado, né? Vou estimular a adrenalina, tá ok? São coisas que vão acontecer para eu ficar mais ligado. Já o parasimpático, para você dar um calma, relaxa, né? Tem gente na turma que é muito simpático e tem gente na turma que é muito parasimpático. Então diga aí no comentário, a pergunta de hoje é: quem dessa turma aqui é muito simpático, ou seja, é muito acelerado, muito acelerado. Eu já até sei quem é, não vou ficar falando nome para não expor. E quem da turma é muito parasimpático, é muito calmo, muito tranquilo? Responde para mim. Ou então fala para mim se você é mais simpático ou se você é mais parasimpático. Tá bom? E aí o sistema nervoso periférico, então, ele vai ter esses nervos, né, que vão estabelecer a comunicação do centro nervoso até os órgãos dos sentidos, tá? E aí eu tenho tantos os nervos sensitivos, que sentem, os motores, para a gente fazer o movimento, e os mistos, né, que vão fazer essa conexão, tá ok? Gente, era isso. Passei aqui uns 6 exercíciozinhos pra gente fazer, tá bom? Não sei que dia que a gente se vê agora, como que a gente se vê agora, mas vamos ver o que acontece, tá bom? No mais, um grande beijo, a gente se vê semana que vem, não sei aonde ainda.